Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Irmãos, devemos reconhecer o lugar de Deus em tudo o que fizermos. Sabermos colocar diante dele toda e qualquer situação de maneira sincera e objetiva, conforme o desejo mais íntimo do nosso coração. Que essa noite, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir abrir nossas mentes para o entendimento da palavra e nos dê sabedoria e estratégias para mudarmos tudo aquilo que se deve e pode mudar. E também nos dê força e discernimento para permanecermos em tudo aquilo que não se pode e não se deve mudar. Amém. Graças a Deus, amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Amém. Glória a Deus. Dê um sorrisão bem grande. Dê um sorriso bem grande. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimente pelo menos umas 20 pessoas aí. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, ó: seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Que nessa noite a mão do Senhor possa tocar no nosso ser, na nossa vida. Que nós possamos sair daqui transformados e renovados pelo Espírito do Senhor. Aleluias. Glória a Deus, Senhor. Venha, Deus, com o teu poder, ó Pai, com a tua unção, com a tua força nessa noite tocar nas nossas vidas. Aleluias. Não se desespere, não se entregue assim. Por quê? Pois existe um Deus que quer cuidar de ti. Todo esse sofrer logo vai ter fim. Deixe sua vida Cristo dirige. Sabe por quê? Ele quer te dar a vitória, Ele quer te libertar. Abre o coração nessa hora e a sua vida irá mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Amém, amém, amém. Irmão, misericórdia. Se realmente você quer que a mão do Senhor toque no viver dessa pessoa que está ao seu lado, seja com fé, seja com unção, seja com perseverança. Ergue a mão assim e declare, ó: quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. E aquele sorriso no rosto. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Amém, amém. Tá melhorando, mas pode ser melhor. Sabe por quê? Porque é pra Jesus. Não é verdade? Não é verdade? Declara assim, ó: em nome de Jesus, não se desespere. Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e declare: todo este sofrer logo vai ter fim. Deixe sua vida, o quê? Cristo dirigir. Sabe por quê? Ele quer te dar a vitória, Ele quer te libertar. Abre o coração nessa hora e a sua vida irá mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor, o quê? Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver.
sua família, no seu lar, tocar em seu viver. Aleluias! Glória a Deus. Você pode dar salva de palmas ao Senhor? Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Jesus, pode ser acompanhado de um glória a Deus. Aleluias! Louvado seja o seu nome, Pai. Desperta em nós, Senhor, teu espírito, teu viver, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluias. Que a mão do Senhor possa tocar no seu ser, na sua vida nessa noite. Amém? E muitas vezes quando nós nos entregamos a nossa vida ao Senhor, nós achamos que vai ser tudo fácil. E o Senhor, quando Ele usa um profeta, quando Ele usa uma pessoa, realmente é fácil. Porque além, pode ser que as circunstâncias venham, mas nós iremos chegar do outro lado. E eu me lembro de Elias, quando o Senhor Ele chamou Elias como seu profeta. Se eu não me engano, uma das primeiras profecias que ele fez foi contra Acabe, que não iria mais chover na terra. E após ele ter dito isso a Acabe, o Senhor falou para ele: Elias, agora vaza, que o negócio vai pegar para o seu lado. E disse para Elias ir ao ribeiro até em Beteba. E ali o Senhor o tratou, o cuidou. E após ele ter voltado a Acabe e dito a Acabe que iria chover a terra, ele subiu até aquele monte e começou a orar ao Senhor. E pediu para o seu servo subir para ver se ia haver chuva. E ele disse que não havia sinal de chuva. E ele voltando, ele falou assim: sobe, se for preciso 7 vezes. E ele subindo até lá disse sim, agora sim, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse: então desce, fala para o Acabe que irá chover. 2 coisas eu aprendo aqui. Que quando Deus chama um homem para ser profeta, Ele mostra para aquele homem que a palavra é maior do que o profeta. E a segunda coisa que Deus mostra a Elias, que por menor que seja o sinal, Ele vai fazer chover. Chuva de bênçãos na sua vida, na sua casa, no seu trabalho e por onde quer que andares. Pois Ele fala que aonde colocares a palma das tuas mãos e a planta dos teus pés, ali você vai ser bem sucedido. Amém? Amém? Você crê nessa palavra? Pode dar salva de palmas ao Senhor bem forte. Aleluia, Senhor. Nós vemos, a Deus, uma pequena nuvem, Pai. E vai chover. Vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover. Vai chover. Chuvas de bênção, Senhor. Abre as comportas e vai chover. Derrama, Senhor. Abre as comportas. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão. Mas este é o sinal. Mas este é o sinal que o quê? Que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Derrama, Senhor, chuvas de bênçãos. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Muitos falam essas palavras que diz assim: eu não sei como você entrou aqui. É verdade, porque nenhum coração cogita isso aí, a não ser o coração
de Deus. Pode ser que o homem não saiba como você chegou até esse local, até esse lugar, até essa congregação. Mas o Senhor sabe dos seus problemas, das suas aflições. E quantas noites você tem chorado por aquilo que te aflige, por aquilo que te perturba. Mas o Senhor nessa noite fala para você que a chuva de bênçãos vai descer na sua casa. Não somente bênçãos financeiras, pessoais, não. A maior chuva que vem do céu nas nossas vidas são as bênçãos espirituais. E o Senhor tem derramado nas nossas vidas essa bênção. No Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Fundou o Senhor e os mares, e sobre os rios a estabeleceu. Quem há de subir ao monte do Senhor? E quem há de permanecer nesse santo monte? Os que são limpos de mãos e puros de coração. Os que não se entregam à falsidade e nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a sua bênção e a sua justiça. E o Senhor, quando Ele veio à terra e entregou a sua vida para nos salvar o teu sangue, e após ter sido crucificado e ressuscitado, e permanecido mais 40 dias na terra, e após ter sido assentado e chegado aos céus, quando Ele chegou aos portões celestiais, os anjos declararam: ó portais, abram as vossas portas, ó portais eternos, ergam as vossas cabeças para ver quem vem chegando aí. Sabe quem vem chegando aí? É o Senhor dos senhores, o Deus forte, o Deus rico nas batalhas. E após Ele ter entrado dentro do santuário do Senhor, Ele permaneceu ali 10 dias. Sabe o que eu creio que Ele permaneceu fazendo ali 10 dias? Orando ao Senhor para que enviasse a nós, a mim e a você, o Consolador. E após Ele ter enviado esse Consolador, Ele nos deu acesso ao Santo dos Santos, acesso ao seu santuário, aonde nós possamos e devemos adorar em espírito e em verdade. É nessa hora que nós temos que declarar: Senhor, faz chover, Pai, faz chover nas nossas vidas chuva de bênçãos. Oh Deus, que nós possamos, ó Pai, sair daqui nessa noite restaurados pela Tua palavra, pelo Teu poder, Senhor. Faz chover, faz chover, faz chover. Se nós pedimos, e se pedimos, Jesus virá como chuva e descerá. E se pedimos, Jesus Ele virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, Senhor. Abre as comportas do Senhor. Faça chover, ó Pai, a Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Porque a Tua graça nos basta, Senhor. Não há nada nesse mundo, Senhor, que nos complete a não ser a Tua presença, Pai. Que ela possa ser transbordante, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Que o Senhor possa fazer resplandecer a luz sobre o teu rosto, a luz sobre a tua vida, amém? Glória a Deus. Nesse mesmo espírito de louvor e adoração, gostaria que você pegasse a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Nós possamos orar pela oferta. Prefeito Ronaldo, por favor. Graças a Deus, aleluia. Feche seus olhos, aleluia. Oremos ao Senhor. Deus vivo, Deus eterno, Deus da glória, Deus de amor. Como é bom, Senhor, estar na tua presença, Pai. Como é bom, Senhor, ó Pai, sentir, ó Deus, o derramado do teu Espírito sobre nós, ó Pai. Neste momento, Senhor, em que louvamos o teu nome, Senhor, nós, ó Pai bendito, dizemos, Senhor, glórias a Ti, ó Deus. Nós cantamos com alegria a Ti, ó Pai, que és o Deus da nossa vida, Pai. E neste mesmo Espírito, Senhor, neste momento, também vamos Te louvar, Senhor, com nossos dízimos, com nossas ofertas, Senhor. E clamamos a Ti, Pai, da Tua misericórdia, misericórdia da Tua provisão, ó Pai, nos auxiliando mais e mais em nossos dias, Senhor. Seja, Deus, a Tua bênção sobre nossas vidas. Seja, Senhor, a Tua bênção sobre Tua igreja. É o nosso clamor nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és, Senhor, És Deus de sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prosseguimos para o alvo, para o prêmio da verdadeira vocação em Cristo Jesus. Amém? Augusto Júnior, por favor. Gostaria de chamar as crianças também para que nós possamos orar, para que possam ir para a escola. Amém? Glória a Deus. As crianças. Glória a Deus. Bora pelas crianças. Vamos estender nossas mãos para as crianças. Senhor, nosso Deus e querido Pai, nós colocamos as nossas crianças aos teus cuidados, protegendo desde pequenos, Senhor, para que elas possam dar o fruto que o Senhor deseja que elas deem. Que o teu bom Espírito possa já estar trabalhando de uma forma bem efetiva nesses corações, para eles cumprir o teu propósito, Senhor. Abençoa eles, as famílias. Nós te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus? Podeis assentar? Acho que o microfone está um pouco alto para mim, porque eu grito muito. Meus irmãos, a partir de hoje, toda última terça-feira do mês, nós teremos o encontro do Ministério de Liderança. Vão ser palavras voltadas para a liderança, para líderes cristãos, e não só para quem tem cargo de liderança, mas a ideia é, se você tem uma função de líder, se você atua na sua empresa como líder, ou tem esse desejo, essa é a ideia. O Ministério de Liderança vai ser apresentado quando o pastor estiver aqui, e nós queremos estar servindo os irmãos dessa maneira. Hoje vai ser o nosso primeiro encontro, nós teremos 2 reflexões rápidas para vocês, e eu creio que Deus vai falar poderosamente com vocês. Quero convidar Adriano Masson. Eu falei para ele que vinha de camisa branca, e ele quis me imitar e veio de branco também. Os irmãos vão receber um material, os tópicos do que vai ser falado. Como a nossa fé foi pequena, nós não sabemos que vinha essa quantidade de pessoas, fica de dupla ou de trio, tá bom? Então se une aí os irmãos e acompanha, os tópicos. Quem não conseguir acompanhar, vai lendo, vai ouvindo, que nós também vai ser falado e os irmãos vão ser abençoados em nome de Jesus. Adriano. Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Como o Augusto falou, eu vou estar trazendo uma reflexão aqui para os irmãos. E após a minha reflexão, vou estar passando para o Augusto, que vai estar dando continuidade. Queria pedir para, enquanto isso, os irmãos irem abrindo as suas Bíblias no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Samuel, capítulo 16, versículo 7. Nós vamos estar falando nessa noite sobre visão. Quero destacar aqui a visão do homem e a visão de Deus para a vida do homem. A visão do homem carnal, aquela visão que nós temos a respeito das coisas do mundo, a respeito dos acontecimentos naturais, a respeito das circunstâncias da vida, a respeito das coisas que nós vemos acontecendo em nossas vidas, na vida do nosso próximo, no nosso dia a dia. E quero falar também da visão de Deus sobre essas coisas. A forma como Deus interpreta, a forma como Deus enxerga os acontecimentos, que bem sabemos que é completamente o oposto daquilo que nós vemos. O homem tem uma visão sobre determinada coisa, mas Deus, ele vai além daquilo que o homem pode ver. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, irmãos.
Senhor Deus e querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse culto. E te louvamos e te agradecemos também por esse momento que é da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor possa encher as nossas vidas com a Tua Palavra, com a Tua sabedoria, com a Tua unção, e que possamos ser tocados por Ti nessa noite, assim como já estamos sendo desde o início desse culto, ó Pai. Fala comigo, fala com os meus irmãos, atinge, ó Deus, poderosamente a Tua igreja nessa noite, no mais íntimo e profundo particular de cada um. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Essa passagem aqui se resume à eleição de um novo rei para Israel. Saul vinha fazendo besteira, vinha pisando na bola com Deus, e Deus o rejeitou como rei. E se proveu de outro rei. Chamou o profeta Samuel e passou parte da visão para Samuel. Você vai para Belém, e lá na casa de Jessé, eu escolhi um rei, um novo rei, um sucessor para Saul. E você vai saber quando essa pessoa chegar diante de você que eu vou te falar. E você vai ungir, então, esse novo rei. Samuel pegou e foi para Belém. Chegando lá, os anciãos daquela cidade, meio preocupados com a presença ali do profeta, o receberam, perguntaram se a sua vinda era de paz. Ele falou que sim, que tinha vindo adorar, sacrificar a Deus. E então chamou Jessé também e os seus filhos. E nessa hora eu acredito que Jessé talvez passou desapercebido, mas esqueceu de chamar Davi para aquele momento, para aquela reunião tão importante, a qual Davi era a peça principal, a qual a visão de Deus estava voltada, os olhos de Deus estavam voltados para Davi. E o profeta, assim como nós, muitas vezes atentou para a aparência. Quando Eliabe passou na frente ali do profeta, ele imaginou que estava diante dele ali, aquele que seria então o futuro rei de Israel. E assim aconteceu com os demais filhos de Jessé, com todos os 7, mas nenhum deles Deus havia escolhido, Deus havia chamado. E então Deus ali fala para o profeta que Deus não vê como o homem vê, mas vê o coração. O homem, a mulher, nós vemos o exterior, vemos aquilo que está diante dos nossos olhos. E é nisso que eu quero me atentar nessa noite, meus queridos. Eu quero falar primeiramente aqui, que na visão da sociedade, na visão do homem carnal, o homem acaba meio que excluindo um ao outro. Quando olha para uma pessoa e acha que talvez aquela pessoa é improdutiva, talvez que aquela pessoa não tem nada para oferecer, talvez que aquela pessoa não tem nada para dar, e atribui desnecessárias características, os adjetivos daquela pessoa, meio que essa pessoa é excluída. Mais ou menos o que aconteceu aqui com Davi. Ia haver uma festa surpresa de aniversário, aonde o aniversariante não foi chamado. Foi isso que aconteceu. Davi fazia parte da visão, Davi iria ser ungido rei naquele momento de adoração, mas talvez pela meninice de Davi, talvez pelo aspecto físico de Davi, Jessé achou que não era necessário ele participar daquele momento. Então o homem, ele meio que exclui, quando ele julga uma pessoa pior que a outra, ele acaba excluindo. Mas Deus, ele não olha dessa forma. Da mesma forma que o homem exclui, Deus inclui. Pois Deus havia incluído Davi na sua visão. Deus havia incluído Davi no seu projeto de sucessão ao reinado de Israel. Agora, aqui entre nós, meus queridos, quantos de nós muitas vezes já não fomos excluídos, ou talvez nos sentimos excluídos? Acredito, sem medo de errar, que todos nós aqui já fomos tomados por esse tipo de sentimento, de rejeição, de exclusão, ou em meio à nossa família, ou em meio ao nosso trabalho, ou em meio à nossa escola, ou em meio ao meio social que vivemos, ou em meio à nossa igreja.
Tenho certeza que muitas vezes nos tomamos com esse tipo de sentimento. Fui rejeitado, fui excluído, fui deixado de lado. Às vezes, olhamos para as pessoas que estão no mundo, se divertindo, fazendo determinadas coisas, e até sentimos às vezes uma pontinha de inveja delas. É aquela inveja que sentimos do ímpio, por conta das coisas que estão fazendo, por conta muitas vezes da rejeição que eles colocam sobre as nossas vidas também, porque às vezes podemos ser taxados como caretas, às vezes podemos ser taxados como quadrados, como ultrapassados, e aí surge também aquele sintoma de rejeição dentro de nós. Mas aqui uma coisa para os irmãos: enquanto a sociedade, enquanto as pessoas nos rejeitam por conta de repente daquilo que não conseguimos adquirir, por conta talvez de sermos alto, sermos baixo, por conta das nossas características físicas, hoje dizem aí, né, tem um nome para isso, que é o bullying, que é a rejeição que a pessoa sofre em relação a um determinado grupo social. Mas enquanto isso acontece, Deus está fazendo projetos, Deus está fazendo planos, Deus tem visões para a minha e para a sua vida. Enquanto nós nos sentimos excluídos, desprezados, abandonados, existe um Deus desenhando um projeto, desenhando uma planta, arquitetando toda uma situação, aonde você é peça fundamental, assim como foi na vida de Davi. Imagine Davi chegando atrasado para aquilo. Talvez ele chegou ali, o profeta falou, quando Deus falou para o profeta que não era nenhum daqueles, então o profeta perguntou para Jessé, viu, acabou seus filhos, não tem mais ninguém? Ah, tem sim. Rapaz, se você não pergunta, tinha até esquecido. Mas é o Davi que está lá com as ovelhas. Então tá bom, é o Davi? Então chama o Davi. Porque enquanto Davi não vier, não vamos nos assentar à mesa. Não vamos comer, não vamos festejar. Porque é ele o escolhido. Imagina Davi chegando ali, meio que atrasado, sujo para aquela situação, para aquela circunstância, pois estava lá pastoreando as ovelhas. Olha, todo mundo, a reunião já no final. Talvez Davi se sentiu rejeitado, menosprezado. Mas olha a exaltação de Deus na vida do homem. É este, está diante de você o escolhido. Unge ele na frente de todos os seus irmãos. E foi isso que aconteceu. Amém, meus queridos? E é isso que Deus faz. Deus tem planos, Deus tem projetos para a minha e para a sua vida. Não tem necessidade de nos sentirmos rejeitados, de nos sentirmos excluídos. Amém? O homem na sua visão, ele é míope. E o que é a miopia? Eu tenho miopia. Estou de lente, então eu consigo identificar lá na porta a diaconisa Ana e a diaconisa Dora. Mas se eu tirar a lente, eu não consigo enxergar aqui o Augusto Júnior, não consigo enxergar a Sara, tenho dificuldade. A miopia impede que o homem enxergue longe, faz com que o homem enxergue somente as coisas que estão próximas, somente as coisas que estão perto. A miopia tira a nitidez, deixa as coisas turvas, não se identifica muito bem quem é. Por várias vezes, quando eu comecei a ter a miopia, e ainda não usava lente nem óculos, as pessoas me cumprimentavam, às vezes eu não cumprimentava, porque eu não conseguia reconhecer. E depois eu tinha que me justificar. Às vezes eu até falava com uma pessoa, se um dia você passar na rua e não te cumprimentar, porque eu não enxergo bem. De medo que a pessoa achasse que eu estava excluindo ela. Mas a miopia faz isso. E a visão humana, a visão do homem carnal é essa visão. Uma visão míope, só olha os acontecimentos, só vê o que está próximo, só vê a circunstância. Olha para o Gilmar, fala, bom, o Gilmar tem 1 metro e tanto, pesa tanto, cabelo tal cor, olhos tal cor. Mas Deus não. Deus tem um olhar mais aguçado. Deus vê além dos acontecimentos. Ele olha para o homem
E ele valoriza o homem segundo aquilo que ele pode ser, segundo aquilo que ele pode se tornar, e não segundo aquilo que ele é naquele momento. Imagine nós, antes de conhecermos a Deus, antes de aceitarmos a Jesus, quais eram as nossas características? Como éramos? O nosso vocabulário, onde íamos, o que vestíamos, com quem andávamos, o que fazíamos, o que sentíamos, o que pensávamos. Qual era o valor que tínhamos? Mas Deus enxergou o valor em mim e enxergou o valor em você. Independente qual fosse a sua situação, independente qual fosse o momento, independente qual fosse as nossas características. O mesmo Jesus Cristo fez com os 12 discípulos. Quando vai escolher os 12 discípulos, olhou para aquelas pessoas, nenhuma delas tinha aptidão para a função que estava sendo chamada. Mas Jesus sabia que no trabalhar Deus, no trabalhar dele, aquelas pessoas poderiam se tornar grandes homens de Deus, grandes pessoas, se tornariam pessoas que iriam levar o evangelho dele adiante. E foi isso que ele fez. Eu acredito que a visão de Jesus, a visão de Deus para a vida do homem, é mais ou menos como a de um ferreiro, de um artesão, de uma pessoa que vai fazer uma peça, essas esculturas, né, de metal. Ele se dirige num ferro velho e entra lá naquele ferro velho e começa a olhar todos aqueles objetos que foram descartados, todos aqueles objetos que não têm mais valor, que já não servem mais para nada, que foram jogados fora ou que foram vendidos por quilo. E lá tem coisa torta, coisa velha, coisa enferrujada. E então esse artesão, ele começa a observar todas aquelas peças. E de repente ele identifica ali, bom, essa peça aqui ficaria linda na sala de uma celebridade. Essa peça aqui, se eu trabalhar bem ela, eu tenho uma ideia para essa peça. Olha, eu tenho uma visão para essa peça aqui. Ela está feia, ela está mal acabada, ela está toda enferrujada. Mas se eu der um trato nessa peça, se eu levar essa peça para a minha oficina, eu vou ganhar um bom dinheiro nela. Então é isso que ele faz, ele saca aquela peça, compra aquela peça ali do proprietário do ferro velho a preço de banana e leva para a sua oficina. E lá ele inicia um trabalhar naquela peça. Inicia-se um processo. Martela, esquenta, esfria, entorta, estica, lixa, pinta, não ficou bom, lixa de novo. Mas quando está pronto, aquilo vira uma obra-prima, uma obra de arte. E muitas vezes as pessoas pagam rios de dinheiro por aquela peça, que foi tirada da onde? De um ferro velho, que no seu estado natural, que no seu estado de origem, não tinha valor algum, tinha sido uma peça desprezada. Assim é a visão de Deus para mim e para a sua vida. Ele olha para nós e identifica um talento em meio a uma pessoa drogada, em meio a uma pessoa cheia de vícios, em meio a uma pessoa cheia de dificuldades, em meio a uma pessoa que a sociedade excluiu, e olha e fala, poxa, se eu trabalhar na vida do Adriano, se eu trabalhar na vida do Mi, se eu trabalhar na vida do presbítero, se eu trabalhar na vida do ciclano, do Beltrano, aquela pessoa vai ser uma bênção, aquela pessoa vai impactar a humanidade, aquela pessoa vai impactar o meio qual ela vive, aquela pessoa vai ser um diferencial, vai ser um instrumento nas minhas mãos. Então vem aqui fulano. E aí Deus trabalha nas nossas vidas, e ajeita as nossas vidas, e transforma as nossas vidas, e coloca em meio à sociedade, para a sociedade analisar, para a sociedade admirar, falar, mas puxa vida, esse é o fulano, esse é o ciclano, mas era assim, mas era assado, agora está desse jeito, tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? O homem vê as dificuldades, quando Deus vê as oportunidades. O homem vê na sua visão carnal as dificuldades do dia a dia, as dificuldades que o mundo coloca sobre ele, que o trabalho coloca sobre ele, que os relacionamentos colocam sobre ele. Mas o homem na visão de Deus, o homem na visão espiritual da coisa, vê as oportunidades. E assim foi na vida de Davi também, meus queridos. Vejam só que Davi foi
para o campo de batalha, quando Golias afrontava o exército de Israel, e lá todos viam um gigante, um homem que estava desonrando o povo de Deus e trazendo afronta para o povo de Israel, aonde ninguém tinha coragem de ir e afrontar aquele gigante e derrotar aquele homem. Mas Davi, quando vai levar comida para os seus irmãos, ele ouve que o rei ia encher de bênçãos a pessoa que conseguisse tirar a afronta daquele homem, daqueles filisteus sobre o povo de Israel. Ia isentar a família de impostos, ia dar a mão da filha em casamento, e Davi ali viu uma oportunidade em meio àquela dificuldade. Por quê? Porque Davi estava na visão espiritual de Deus. E então Davi fala, opa, oportunidade, é comigo mesmo. Esse filisteu aí é um incircunciso. Quem é ele para afrontar o exército de Deus vivo? Olha a visão de Davi nessa hora. Ele não tem a bênção de Deus, ele não tem a promessa de Deus na vida dele. Eu sou abençoado, eu tenho o Espírito de Deus sobre a minha vida. Então, ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, ele pode ser gordo, ele pode ser magro, ele pode ser do jeito que for, mas com a presença de Deus, eu sou mais que ele. E nessa hora, então, Davi enfrenta o gigante, ele vê a oportunidade em meio a essa situação, e Davi é abençoado, Davi é bem-sucedido. Amém, meus queridos? O homem vê o pecado na vida do outro homem. Nós olhamos na nossa visão de homem, na nossa visão carnal, e nós vemos a atitude do nosso próximo, e vemos a atitude do nosso irmão, e já somos o primeiro a julgar. E a primeira coisa que fazemos é apontar o dedo e ir logo elencando todos os defeitos, todos os erros dele. A pessoa já está mal porque pecou, e então nós colocamos a pessoa mais embaixo ainda. E muitas vezes acabamos excluindo essa pessoa do nosso meio. Mas Deus não vê o pecado. Deus vê além do pecado. Ele vê o pecador nessa hora. E ao invés de apontar o dedo, Deus estende a mão. E propõe o quê? E propõe um arrependimento. E propõe uma restauração. E faz um convite para um conserto. Para que essa pessoa não se exclua. Mas para que essa pessoa se conserte e continue no meio dela. Amém, meus queridos? Vejam o caso de Pedro. Lucas capítulo 22 fala que Pedro tinha sido avisado por Jesus que ele iria negar Jesus. Ele falou que não, que isso não ia acontecer. Mas, em Lucas 22, mostra que em um determinado momento, quando todos ali acusam Pedro, que conhecia Jesus, Pedro nega a Cristo por 3 vezes. Quando nós lemos essa passagem, ficamos meio que indignados com a atitude de Pedro. Porque Pedro foi um camarada que conheceu Jesus no dia a dia. E como Pedro poderia fazer isso? Ele não podia ter feito isso. Onde já se viu Pedro fazer uma coisa dessa? Na hora que Jesus mais precisava, ele pulou fora do barco. Na hora que Jesus mais contava com ele ali, um apoio moral, quem sabe, Pedro, não, eu não conheço. Nunca vi, nem mais gordo e nem mais magro. Esse eu não conheço. E isso foi por 3 vezes. Esse é o nosso olhar sobre essa situação. Essa é a nossa visão. Mas a visão de Jesus nessa hora, a Bíblia fala que na 3ª vez, quando Pedro nega Cristo, imediatamente os olhos de Jesus se voltam para Pedro. Eu imagino o que Jesus traduzia para Pedro naquele olhar. O que aquele olhar, o que aqueles olhos diziam? Diziam mais que 1000 palavras, meus queridos. Imagino Pedro ali, com todas aquelas pessoas em volta, falando que conheciam, que ele conhecia Cristo, e ele se sentindo amedrontado com a situação, porque talvez ele pudesse ser morto também. E então, quando ele nega, Jesus olhando para ele, e ao invés de encontrar palavras e um dedo falando, eu não te disse, eu não te avisei, você deveria ter tomado cuidado, você não deveria estar aqui, eu falei para você que você ia me negar. Mas você bateu no peito e falando que não, né? Olha aí, tá aí, negou e negou na minha frente ainda. Nada disso. Jesus traduzia no olhar
palavras: Pedro, eu te perdoo. Pedro, não tem problema, meu querido. Você ainda é um dos meus. E você continua fazendo parte do meu projeto. Você continua fazendo parte da minha visão. Eu te entendo, eu te compreendo. Não era para acontecer, mas aconteceu. Pedro, não fica assim não. Levanta daí, sai daí. Eu vou ressuscitar e vou encontrar com você lá na Galileia, junto com os demais. Porque, Pedro, você faz parte do meu projeto. Porque você faz parte da minha visão. Deus, Ele olha além do pecado das nossas vidas, meus queridos. O homem, ele é imediatista. Ele tem uma visão imediatista da coisa. Ele enxerga a situação e ele quer que ela se resolva rápido. Porque se não resolver naquela hora, porque se não for naquele momento, ele vai morrer. Porque tem que ser para ontem as coisas. Hoje as coisas estão muito assim, né, meus queridos? Muito rápido, muito dinâmico. E tempo é dinheiro. E essa ansiedade toma conta hoje de todas as pessoas, inclusive das crianças. Um ambiente de competitividade que a sociedade coloca entre nós, isso faz com que nós nos tornemos cada dia mais imediatistas. Ao ponto de muitas vezes não termos paciência para que Deus desvende os seus mistérios, desvende as suas visões para as nossas vidas, as suas promessas. E queremos tudo para ontem. E nessa ansiedade e nessa pressa, podemos botar tudo a perder, podemos estragar os planos de Deus. Mas Deus, Ele vê o momento certo para a coisa. Ele vê o momento certo para expor a sua visão. Vejam que o profeta Samuel, quando ele viu Eliabe, ele falou: opa, é esse aqui mesmo. Já vou ungir, vamos encerrar esse negócio aqui e vamos para a próxima, porque tempo é dinheiro. Talvez nos dias de hoje seria essa a palavra do profeta. Mas Deus falou: calma, calma, espera aí. Eu falei para você que eu ia te dizer quem era a pessoa, eu ia te mostrar, calma. Da mesma forma como Deus fez com Abraão em Gênesis no capítulo 12. Quando ele chama, ele tem uma visão para a vida de Abraão. Ele tem uma promessa para a vida de Abraão, junto com a sua família. E ali ele faz um chamado: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua família, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nessa hora, ele não revela tudo para Abraão. Ele passa parte do plano. Ele só dá uma aguçada nos instintos de Abraão. E ali ele fala: agora eu vou começar a trabalhar na vida desse homem. Agora eu vou começar a dosar. Da mesma forma Deus faz na minha e na sua vida. Ele não pode revelar tudo de uma vez. Ele não pode passar a visão que ele tem a respeito da minha e da sua vida de uma só vez. Porque senão muitas vezes nós não suportamos, nós não vamos ter estruturas para executar os planos de Deus. Então, o que ele faz? Vai dosando, vai permitindo que os acontecimentos vão nos melhorando, vão nos aprimorando, vão nos lapidando, nos transformando, ao ponto que vai chegar um momento onde ele pode nos chamar e expor todo o seu projeto e falar: você faz parte dos meus planos, você faz parte da minha visão, você é o ator principal nessa história e eu sou o autor. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Existe um exemplo que eu quero citar aqui para os irmãos, que é o exemplo de uma lagarta, quando ela começa no seu processo de metamorfose. Ela ali dentro do seu casulo, ela começa a se transformar em borboleta. E existe um processo, existe um tempo para que aquela lagarta se transforme em borboleta. E aí o homem vê o sofrimento daquela lagarta e quer dar uma mãozinha para ela. Poxa, já quebrou uma parte, já rachou o casulo. Eu acho que eu vou dar uma mão para essa lagarta. Eu acho que eu vou ajudar ela. Eu vou acabar de quebrar esse casulo para que ela possa sair. E nessa hora, o homem estraga tudo. Porque essa lagarta, ela não é nem uma lagarta e ela não é nem uma borboleta. E ela fica deformada. Às vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus, né? Às vezes achamos que estamos precisando tanto daquilo que queremos dar uma mão para Deus e queremos ajudá-lo. Fala: não, Deus,
O senhor já falou como que era, já deu uma ideia. Agora faz o seguinte, deixa que eu resolvo tudo, deixa que eu faço, deixa que eu termino. E corremos o risco de recebermos uma bênção mal feita, uma bênção deformada. Mas Deus tem um momento certo para revelar a sua visão, as suas promessas, para a minha e para a sua vida. E que nós possamos ter essa paciência, esperar o tempo de Deus, para que as promessas de Deus possam se cumprir em nossas vidas. Para que Deus nos chame lá no seu escritório, assim como faz um arquiteto, um engenheiro, que está executando o projeto da casa de um casal, e ele liga e fala: casal, está pronto o projeto, vem aqui ver. E então as pessoas chegam e ele estica ali naquela mesa, imagina, aquele projeto é um sonho daquele casal, ele abre aquela planta e fala: dá uma olhada. E está tudo tão perfeito, não precisa de retoque, não precisa de nada. Que nós possamos ter a paciência para que Deus possa nos chamar e falar: dá uma olhada. É isso que eu tenho para você, meu querido, minha querida. É isso que eu tenho para você, meu filho. Olha, está tudo certo, está tudo no lugar. Está vendo, você sofreu à toa. Não era bem assim, mas precisava de um tempo, precisava de um processo para que as coisas se encaixassem, para que a minha visão fosse revelada e estabelecida a você. Amém, meus queridos? Que nós possamos ter essa paciência, que nós possamos ter esse discernimento, que nós possamos olhar o nosso próximo da forma como Deus olha. E se não conseguirmos, mas que nós deixemos de julgar tanto as pessoas pelas coisas que nós vemos nos momentos, e que nós possamos ser mais misericordiosos, ao ponto de oferecer ajuda ao invés do julgamento. Que nós possamos trazer e incluir mais as pessoas em nosso meio, do que empurrá-las para fora do nosso meio. Que nós possamos ter uma visão que vá além. Não aquela visão míope, mas uma visão que vai além, que enxerga além dos acontecimentos. Que nós possamos aproveitar as oportunidades que Deus coloca em nossas vidas, as oportunidades que Deus nos oferece, mesmo que às vezes essas oportunidades não pareçam ser oportunidades, pareçam ser mais maldição, mas que nós possamos extrair lições em meio a essas situações, em meio às dificuldades, e deixemos de olhar tanto as coisas com os nossos olhos, e passemos a olhar as coisas com os olhos de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Passar a palavra para o Augusto, que vai estar dando continuidade agora. Louvado seja Deus. Por favor, Messias, dá um pulinho aqui rapidão no teclado. Os irmãos fiquem de pé, por favor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. 26. Atos 26. Se converter, viu, Heller? Atos 26. Mas antes, rapidinho. Você não pode ficar no seu lugar. Todo mundo que está desse lado vem para esse lado, e todo mundo que está desse lado vem para esse lado, tá bom? Vamos lá, rapidão? Rapidão, pode se movimentar. Todo mundo muda de lugar, não fica no mesmo lugar. Muda de lugar. Coisa boa. Pode sentar. Vai mudando e já vai sentando. Vocês ficar de pé só para mudar de lugar mesmo. Que aí acorda, né? Bem, a reflexão o Adriano já deu. Eu vou dar só a sobremesa. Só uma pincelada sobre visão, que é a ideia que nós queremos conversar. Atos 26 e 19. Abra comigo. Atos 26 e 19. No 3, todo mundo vai ler, tá bom? 1, 2, 3. Ficou horrível. Vamos lá. Atos 26, 19. No 3. 1, 2, 3.
Aí sim, parabéns. Visão. Eu gosto muito da história que foi contada em um dos livros que conta a biografia de Walt Disney. No dia da inauguração do parque, lá nos Estados Unidos, da Disney, o mestre de cerimônia estava falando e dizendo que lindo que ficou esse parque, que coisa grandiosa foi construída aqui. Pena que o Walt Disney não está aqui para ver todo esse castelo ser construído. Quando ele terminou de falar, a esposa pegou o microfone e disse assim: muito obrigado pela apresentação, obrigado por tudo que o senhor falou, mas você cometeu um equívoco. Você disse que bom seria se o Walt, meu esposo, estivesse aqui para ver todo esse castelo sendo construído. Eu digo para você o seguinte: ele viu primeiro do que nós, por isso que está construído. Quando se fala de visão para a liderança, se fala na perspectiva do que vai vir. Conta-se uma outra história, uma lenda, que Michelangelo, depois que ele construiu aquela imagem, aquela escultura dele mais famosa, de Davi, depois vocês olham no Google, Davi, eu trouxe, mas não tem como passar. Quando ele construiu a escultura, perguntaram para ele: mas Michelangelo, como foi que você conseguiu construir uma escultura tão linda e tão bela como essa? Porque deram para ele um bloco de mármore. E daquele bloco de mármore ele disse assim: não, foi fácil. Eu peguei o bloco e tirei tudo que não era Davi. E deixei Davi, porque Davi já estava lá. Quando eu falo de visão, é mais ou menos essa a ideia que eu quero passar. Diga comigo: o líder não enxerga as coisas como são, mas como podem ser. Essa é a visão e a ideia que o líder precisa ter. Irmão Júnior, eu não sou líder, eu sou um irmão que vem para a igreja, cuido da minha casa e varro a minha calçada, olhe. Pois Deus quer que você na sua rua se torne um referencial, se torne um exemplo de liderança. Irmão Júnior, eu sou um estudante, eu sou um universitário, pois Deus quer te levantar para você começar a influenciar positivamente as pessoas na sua faculdade. Irmão Júnior, eu sou um funcionário e eu nunca trabalhei com liderança, eu nem gosto de liderança, na verdade, de mandar nos outros. Primeiro que liderança não é mandar nos outros, tá? Deus quer você na sua empresa se posicionando como um líder, influenciando pessoas e influenciando coisas. Visão é diferente de alucinação, tá? O camarada dorme, come muita pizza com ketchup, sonha, no outro diz assim: eu tive um sonho, eu tive uma visão. Não, você teve uma alucinação. Comeu pizza demais, com Coca-Cola, mussarela, muito gostoso. Eu estava pensando um dia, não tem nada a ver, mas eu vou contar. Já pensou se acontecesse na igreja o movimento da pizza? Como é, irmão Júnior, o movimento da pizza? Não sei, deu vontade aqui, eu vou e ligo e peço uma pizza para a casa do Messias. Manda uma pizza para a casa do Messias, uma mussarela. Coloca um versículo aí para ele e diga um abraço Augusto Júnior. Aí o Messias chega em casa e tem uma pizza mussarela lá. Não sei porque veio isso na minha cabeça. Vai que alguém pega a ideia e faz, né? Mas visão é diferente de alucinação. Por quê? Porque a visão é precedida. Logo depois da ação vem, depois da visão vem a ação. Se eu fico imaginando e sonhando, é alucinação. Se eu enxergo e já começo a caminhar em direção àquilo, não é alucinação, é visão. Porque a visão, ela é seguida da ação. Muitos de nós, como pessoas, não sabemos para onde vamos. E nós dizemos que somos crentes, mas ficamos pior do que cantando. Porque tem gente que é crente e canta a música do mundo. É ruim, é pecado, não pode. Mas tem gente que pior. Não é que ela canta a música do mundo, ela vive a música do mundo. Pega o Zeca Pagodinho,
e diz: eu vou viver a vida que o Zeca Pagodinho está falando. Qual é, irmão Júnior? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Seguem sem direção, não sabe para onde vai, passa ano, entra ano, sem perspectiva profissional, pessoal, familiar. O versículo que lemos diz assim, Paulo diz assim: eu não fui desobediente à visão celestial, eu não fui desobediente à visão que Deus me deu, eu estou seguindo a visão que Deus me deu. A minha pergunta é: qual a visão que Deus tem te dado? Independentemente da sua função na igreja, ou na empresa, ou em qualquer lugar, Deus tem uma visão para a sua vida. É preciso parar e dizer assim: Deus, qual é a tua visão para a minha vida? E quando se fala de liderança, todos os líderes que Deus levantou, presbítero, tinham uma visão. Deus não levanta ninguém em vão. Ah, eu estou precisando de alguém aqui, vou levantar um líder meia boca para ficar aqui, porque não tem ninguém mesmo. Deus não, nós fazemos isso. Todos os líderes que Deus levantou, você pega de Gênesis a Apocalipse, Deus levantou líderes com propósitos específicos. A minha pergunta é: Deus te colocou como líder, te estabeleceu como líder. Qual a visão de Deus para a tua liderança durante este ano, durante os próximos 10 anos? O líder é aquele que leva as pessoas de um ponto de mediocridade e de ordinariedade e conduz elas a um tempo de excelência. Mas como é que eu vou fazer essa condução se eu não enxergo nada? Líder não foi chamado para manter, líder foi chamado para crescer, para desenvolver, para evoluir, para avançar. Eu gosto de um versículo da Bíblia que diz assim: essa é a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por quê? Porque ela vai avançar, ela vai em frente, ela vai adiante. E as portas que se quiser que se abra. Mas nós vivemos um tempo de liderança que falou no demônio, liga para o pastor para chamar ele. Mas está lá no Rio de Janeiro, não sei, se vira, liga para o pastor então para a irmã do círculo de oração. Não, Deus quer que você vá lá e diz assim: diabo, em nome de Jesus, sai, pronto. Não tem papo, não tem conversa, não tem que dialogar, não tem que conversar, em nome de Jesus, e sai. Essa é a visão de Deus para a nossa liderança. Ninguém vai seguir um líder sem visão. Um líder que não sabe para onde vai. Eu vou chamar aqui 2 pessoas, rapidão. Vem aqui, Ebinho, tu está bem pertinho de mim. E vem aqui, Messias. Pronto, 2 líderes. Líder Ebinho, homem de Deus, foi chamado para liderar. Líder Messias. Eu vou fazer uma coisa rapidão aqui. É bom que ele tenha a cabecinha e cabe. Eu tenho visão, hein? Estou imaginando coisas aqui. Esse é o líder Ebinho. Eu quero chamar aqui 2 pessoas, rapidão. Vem aqui 2 pessoas, 2 irmãs. Rápido, por favor. Senão eu aponto. Vem logo que senão eu aponto. Vem outro, rápido. Por favor. Vamos, gente. Só mais uma. Isso, pronto. Aqui está o líder Ebinho e aqui estão as 2 lideradas do Ebinho. 2 pessoas aqui para a equipe do Messias, rapidão, por favor. Rápido, 2, qualquer pessoa, gente, vem rápido. Vem, gente, pelo amor de Deus, tem que terminar o culto 9 horas, porque senão não termina 9 horas não. Falta uma. Vem, linda. Pronto, meu amor veio. Te amo, viu? Vocês 2 foram chamados para liderar, tá, Ebinho? Tá, Messias? Deus colocou vocês como líderes. E o objetivo de vocês para a liderança Messias, você precisa conduzir os seus 2 liderados ao bebedouro. Pode conduzir. Ebinho, eu preciso que você conduza seus 2 liderados ao bebedouro também. Pode ir.
Vamos, Ebinho, o tempo está passando. Vocês querem ir beber água? Vamos, Ebinho, o pessoal depende de ti. Não, você é o líder, você que dita a regra. Vamos? Vamos, que senão não termina o culto hoje não. Amém, obrigado, pode tirar. Pode sentar vocês, obrigado, viu? Ui, peraí, mano. Pronto, obrigado. Por que as pessoas não quiseram seguir o Ebinho? Ele não sabia para onde ia. Se Deus te colocou como líder, peça a Deus e diga: Deus, para onde tu queres que eu conduza este povo, este projeto, esta empresa, essa organização, minha família? Como é que eu vou ser conduzido por alguém que não sabe onde vai chegar? Ou como é que eu quero que Deus cumpra os propósitos de Deus na minha vida, se eu nem sei quais são? Paulo disse assim: eu não fui desobediente à visão celestial. Eu enxerguei o que Deus queria para mim, e eu segui em direção àquilo que Deus queria para mim. Eu fui obediente à visão. Qual a visão de Deus para a tua vida? E eu te digo já, a visão de Deus para a tua vida não é continuar do jeito que você está. A visão de Deus é crescimento, é para frente, é avante, é em frente. E por que entra ano, sai ano e eu continuo do mesmo jeito? Eu não avanço. Eu não tenho um progresso. Eu preciso parar e entender para onde Deus quer que eu vá. O líder precisa criar uma visão que motive as pessoas a acordarem na segunda-feira e dizerem: eu vou para a empresa, eu vou para a igreja, eu vou para o projeto, porque eu sei que o meu líder tem uma visão. Nós estamos construindo essa visão. O líder precisa sonhar, visionar. Diga comigo: tudo que existe hoje, um dia foi visionado por alguém. Pense nas maiores empresas do Brasil. Pense nas maiores igrejas do Brasil. Pense nos maiores projetos sociais, nos maiores projetos de missões. Pense nas maiores marcas. Alguém um dia sonhou com elas. Alguém um dia pensou nelas. Tudo que existe de concreto. E eu dei o exemplo no início da Walt Disney. Nunca fui lá, mas se Deus quiser, até 2015 nós vamos, eu e meu amor. Foi um dia visionado. Um dia alguém sonhou para poder estar pronto. Por que nós, igreja, atrofiamos? Porque nós perdemos o senso de visão. Eu sou crente para... Não faz pergunta difícil, irmão Júnior. Eu vou para a igreja, vai. E eu dou o dízimo e não falta o culto. Não basta, Deus quer mais. Deus quer te usar como um líder de agente de transformação que cause impacto. Principalmente se você já é um líder. Deus quer te conduzir a grandes realizações. E a pergunta que eu faço é: qual é a visão de Deus para a sua vida? O Adriano já falou um pouco sobre isso, mas vamos entender que existem 3 tipos de visões. A visão que as pessoas têm de mim, o que as pessoas pensam e veem quando elas lembram de mim. Essa é a visão das pessoas. Que eu preciso prestar atenção e ter cuidado. Mas às vezes é míope, porque as pessoas veem parcelas de nós, concordam? Na empresa eu me comporto de uma forma e as pessoas veem uma parte do Júnior. Quando você está na igreja, as pessoas veem outra parte do Júnior. Quando eu estou aqui na igreja, ninguém
sabe que quando eu estudava, estava comendo coxinha e a pessoa vinha atrás e eu sabia que ia pedir, eu enfiava a coxinha toda na boca. Vocês não vão imaginar uma coisa dessa. Mas eu fazia isso. E hoje, olha, viu? Porque eu gosto de coxinha, viu, gente? A visão das pessoas é uma visão míope. Claro que quanto mais conhece, maior é a visão dela. Então, hoje, a minha esposa tem uma visão mais ampla de mim. E Deus vai revelando aos poucos para ela não se assustar, né? Porque se ela vê todos os meus defeitos de uma vez, ela também corre. Então, ela vai vendo. Aí ela diz assim, meu filho... Hoje ela falou isso. Você saiu e a cama ficou desarrumada. Eu disse, meu amor, nós estamos quanto tempo casados? E quantas vezes eu arrumei a cama? Eu arrumo de vez em quando, mas foram poucas vezes. Aí disse, mas meu filho, arruma, você sai depois. A visão das pessoas. O segundo tipo de visão é a visão que eu tenho de mim. As pessoas se olham no espelho e você tem um reflexo. E aí esse reflexo é mais inteiro, porque você sabe as suas motivações, você sabe os seus segredos, você sabe os seus medos, você sabe os seus sonhos, você sabe as suas qualidades, algumas, às vezes a gente também não sabe. Mas você tem uma visão mais completa, porque você vive com você 24 horas por dia. Mas existe uma terceira visão, que foi o que o Adriano falou. É a visão de Deus para mim. E aí quando eu entendo a visão de Deus para mim, é aquilo que ele falou. Aí ninguém segura. A visão do homem, ela é parcial. E não aceitem o que as pessoas taxam você, né? As pessoas olham para você e dizem assim, esse menino é um perturbado, essa criança é um moleque, essa criança aí. Não é não. Não aceite isso com o filho de vocês, não. Quando alguém falava isso comigo, meu pai levantava e dizia assim, não fale isso com meu filho, não. Ele não aceitava nenhuma palavra de maldição comigo. E olhe que eu colocava os filhos do Adriano no bolso. Os dois juntos. Meu pai era pastor, pra vocês terem uma ideia. Eu ficava do lado de fora e a porta da igreja era o gol, para vocês terem uma noção. Chutei bola, entrava, quebrava tudo. Quando alguém, meu pai me repreendia, mas quando alguém ia falar a palavra de maldição, meu pai disse, não. Meu filho é uma bênção. Eu não aceito palavra de maldição contra ele, em nome de Jesus. Então não aceite a visão das pessoas imposta sobre você. Escute, veja se é verdade e tente mudar. Porque senão você fica muito nariz empinado. Escute. A pessoa fala, nossa, você foi tão grosso, você foi tão estúpido. Então, opa, é um alerta. Tenha cuidado, preste atenção. Mas não aceite aquilo como regra para a sua vida. Segundo, não vá entender e achar que a sua visão é a única correta, porque aí você não vai mais ouvir os outros. Eu sou o cara, eu sou estudioso, eu estou inteligente, o que é que esse menino quer me ensinar, não sei o que, eu tenho uns não sei o que. É perigoso. Agora, quando eu entendo a visão de Deus para a minha vida, nada me segura. E a minha pergunta, e eu orei a Deus, de verdade, essa semana. Eu disse, Deus, tomara que saia pessoas do culto e não consiga dormir à noite pensando nas perguntas que eu vou fazer. Tomara mesmo. Primeiro, qual a visão de Deus para os teus sonhos, os teus projetos? Ou você acha que Deus te chamou para ser um inanimado, uma ameba, que não sonha, que fica parada, estagnada? Não. Deus te chamou para sonhar. Vai atrás dos teus sonhos. Segundo, qual a visão de Deus para a tua família? Você já chegou e já perguntou, chamou seu filho, sua esposa assim, meu filho, qual é o seu sonho? Me fala. Papai, eu quero nadar, eu quero mergulhar, eu quero fazer isso. Faz uma lista dos sonhos. Você também, o que é que você quer? Eu já falei para a Sara, eu quero aprender a surfar. Não sei quanto, que eu nunca subi numa prancha, mas eu quero aprender a surfar, eu acho bonito. Eu quero pular de paraquedas, vou pular um dia. Eu tinha um sonho que era andar de kart. Fui andar de kart e dei show. Ninguém me segurou. Tem um sonho de pular de paraquedas, tem um sonho de aprender a tocar violão. Mas só que, assim, tá difícil porque eu não gosto de pegar no violão.
Quando eu pego da calo, eu paro. Esse sonho eu sei que está mais difícil, mas é um sonho. Falar inglês, ir nos Estados Unidos, ir em Dubai. Alguns sonhos. Quais os teus sonhos? O sonho da tua família. Escuta o sonho da tua esposa. Quando a gente namorava, ela dizia assim: meu amor, o meu sonho é passar o lua de mel nesse hotel. Eu anotei o nome, cheguei em casa e fui pesquisar. Sangue de Jesus tem poder. 5.000 a diária do hotel. Eu disse: meu amor, vai se converter, meu amor. Bodas de prata nós vamos, se Deus quiser. E eu tô orando para Deus tirar esse sonho do coração dela. Mas qual o sonho da tua família? Casa própria? Um carro novo? Sonhar não é pecado, tá? O sonho te mantém vivo, te mantém alegre. Irmão Júnior, meu sonho é andar... Eu tenho um sonho, eu vou compartilhar com vocês. Meu sonho é ser avô, sabia? Eu estar na igreja sentado assim e entrar 3 meninos chegando: vovô, vovô. Eu digo: venha, meu filho. Quais os seus sonhos? Qual o sonho de Deus para a tua empresa, hein? Porque tem gente que pensa que ser homem de Deus é só se for pregador. Não, eu tenho um ministério, eu sou homem de Deus, eu vou ser pregador. Não. Se eu disser que teve gente que Deus chamou para ser empreendedor, e ele provavelmente não vai pegar nem no microfone, mas ele vai influenciar muitas pessoas por causa da empresa dele. E aí? Hoje eu tive mais um sonho realizado. É incrível. Hoje eu conheci Rubem Alves, gente. Um dos maiores educadores do Brasil. Passei a tarde com ele. E ele era pastor, crente, homem de Deus. Eu disse: meu Deus do céu, que coisa mais linda do que essa? Todo o legado que ele passou para a educação, tudo que ele ensinou. Ele disse: irmão Júnior, eu não ficava pregando nas escolas, por diretores, nos meus livros. Não, eu falava de educação. Mas eu tenho consciência que a educação é primordial para uma sociedade viver melhor. Então eu estava fazendo a obra de Deus. Olha que visão linda. Está com 80 anos. E no meio da conversa ele esquecia das coisas. Me deu uma dor. Porque o que eu estava falando mesmo? Ele está com Alzheimer. Então ele se perdia nas palavras. Qual a visão de Deus para a tua família? Qual a visão de Deus para a tua vida pessoal, profissional? Vai estudar, faz um curso. Eu fico animado. Hoje eu encontrei um rapaz porteiro de um condomínio, e ele viu a gente conversando, 2 jovens todos empolgados, Adriano. Quando ele viu a gente conversando, ele disse assim: vocês estudam ainda? Sim, ele, 42 anos. Pois meu sonho é fazer vestibular. Eu disse: homem, pelo amor de Deus, entra na internet aí, pega o telefone, vamos ligar agora para a faculdade. Por que não fazer? Se é o teu sonho, vai atrás. E ele falava, os olhos dele brilhavam. Eu vi esses dias no Facebook, a mulher de 70 anos passou no exame da OAB, vai ser advogada. Eu não sei o que ela vai advogar, mas vai ser. Estou brincando, eu falei só brincar. Todo respeito, tá? Os irmãos de 70 anos. Sonha. E sabe qual é a melhor maneira de sonhar? Escrevendo. Porque quando você só pensa, passa. Eu queria que você, eu queria imprimir para todo mundo, mas não veio. Eu queria que você já anotasse alguma coisa aí. O sonho para a minha vida é esse. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É ter uma orquestra de 600 pessoas. O sonho para a minha vida familiar é fazer isso, é tirar férias 3 vezes por ano, é ter 2 carros, é fazer isso, é poder ajudar outras pessoas. O sonho de Deus para o meu ministério, eu comecei com 50, eu quero, em nome de Jesus, aumentar 100%, eu quero dobrar, eu quero isso. E anota. E pense e pede a Deus estratégia. Por quê? Porque não é a visão de Deus. Sem a visão de Deus, Ele vai te ajudar a realizar. Não é imediato, como o Adriano falou. Não é agora, não é já. Mas Ele vai te ajudar. Qual a visão de Deus para a tua vida? Eu queria que você pensasse quando chegasse em casa. A visão de Deus para a tua vida é felicidade. Deus quer te ver feliz. O que é que te faz feliz? Irmão Júnior, eu quero gravar um CD. Vai, grava. Mas peça bem a Deus, porque eu estava conversando com um rapaz, ele disse assim: irmão Júnior, eu pedi a Deus para gravar um CD.
E Deus realizou o meu sonho. Eu gravei o CD. Mas ninguém compra o meu CD. Então pede certo, Deus, que as pessoas queiram comprar o meu CD. Qual a visão de Deus? Para um pouco, estou terminando. Quando você olha para o seu futuro, o que você enxerga? Vamos pensar, nós estamos no ano de 2019. Daqui a 5 anos, como é que você se enxerga? Não, vamos pensar um pouco mais. Nós estamos no ano de 2030. Por que não sonhar? Com quantos anos eu vou estar? O que eu vou estar fazendo? Os lugares que eu vou estar conhecendo? As pessoas que eu vou estar convivendo? Qual a visão de Deus para o teu ministério? O que você pensa? Eu falei brincando, mas isso é sério. A visão de Deus para a tua vida é coisa séria. Ela não vai ser encontrada do dia para a noite. Mas se eu começar a entender, Deus, qual é a tua visão para a minha vida? Ele vai mostrar. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números é o 4º livro da Bíblia. Capítulo 13. Versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Eles estavam no deserto, estavam chegando, Deus disse assim: vai lá ver a terra. Envia os líderes para verem a terra. Passa a página, não fecha a Bíblia. Capítulo 13, quer dizer ainda. Olha o relatório que eles falaram, a resposta que eles falaram. Capítulo 13, versículo de número 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra na qual você nos enviou, e a terra mana leite e mel, e aqui estão os frutos dela. Dizem os teólogos que eles, quando disseram aqui estão os frutos dela, eles pegaram 2 cachos de uva que precisava 2 homens carregar, de tão grandes que eram as uvas. Eu imagino uva do tamanho de um coco, imaginou? Pronto, não sei se era, mas eu imagino. Versículo de número 28. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. E também vivem os descendentes de Anak. Eles foram, viram. Moisés, a terra mana leite e mel. Você tinha que ver lá. Olha o fruto que nós trouxemos de lá. É lindo, Moisés. Mas tem gigantes. A cidade é difícil. A gente vai ter que plantar. A gente vai ter que trabalhar. Não dá para nós. Vocês perceberam? Tem gente que entra na terra prometida e você consegue ver os gigantes. Os gigantes vão ter. E deixa eu te dar uma notícia ótima. Quanto maiores forem os seus sonhos, maiores serão os gigantes e maiores serão os sacrifícios que você terá que pagar. Ponto. Não tem negociação. Sonho medíocre, pagamento medíocre, vida medíocre. Sonho extraordinário, vida extraordinária, pagamento extraordinário, sacrifício extraordinário, gigantes extraordinários. É a regra do jogo. Para terminar, Reis, segundo livro dos Reis. Irmão Júnior, por que você fala tanto para terminar? Quando eu estava estudando teologia, o meu professor dizia assim: irmão, você vê que está chegando perto do horário, para os irmãos ficarem tranquilos, você diz, para terminar. Aí toda vez que você abre a Bíblia, agora está terminando, agora está terminando. Não, agora ele vai terminar, mas agora mesmo, tá? Segundo Reis, capítulo 6. Deixa eu só contar a história rapidinho para vocês. Eliseu levou o rapaz que trabalhava com ele para as montanhas. Eles estavam juntos, ele e o rapaz. De noite o rapaz acordou. Olha o que aconteceu, 6:15.
O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que ele." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ele acordou de manhã e ficou perturbado. Eliseu, pelo amor de Deus, o que foi, meu filho? Olha o tamanho do exército que está nos cercando. Eliseu olhou, começou a rir. "Você não vai correr, não?" "Não, meu filho, fica tranquilo. Ajoelha aqui, deixa eu orar por ti." E eu acho interessante porque a Bíblia diz assim: abre os olhos dele para que ele veja. Mas ele não era cego, ele via. Mas ele precisava enxergar o que Deus queria que ele visse. Entendeu? Irmão Júnior, eu não sou cego, mas eu quero enxergar o que Deus quer que eu veja. Eliseu: "Senhor, abre os olhos dele para ele veja." Quando ele olhou, ele disse assim: "Ah, bom, vamos deitar na rede e ver o pau quebrar." Quando Jesus olhou para a sua equipe, falou bem o Adriano. Quando ele olhou para nós, ele não viu pessoas normais. Quando Deus olhou para a sua equipe, quando Jesus olhou para a sua equipe, eram 12 pescadores. Mas Jesus disse assim: esses aqui vão mudar o mundo. Por quê? Porque Deus não vê o que nós somos, Ele vê o que nós podemos ser. Diga assim: Deus não enxerga o que eu sou, Ele enxerga o que eu vou ser. E olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: eu sou uma semente e eu vou frutificar. Olha para o outro e fala isso também. Quando eu dava aula para as crianças, muito mal, por sinal, eu aprendi um conceito num seminário. Inclusive esse seminário vai vir para cá no mês de maio, tá? Se preparem. E o conceito era o seguinte: quando você estiver ensinando crianças, e hoje eu aplico para todo, quando você estiver ensinando, estiver falando, estiver ministrando, não veja pessoas, veja sementes. Por quê, irmão Júnior? Porque se eu cortar uma laranja, eu abro e conto quantas sementes tem dentro da laranja. Mas se eu pego uma semente, eu não consigo imaginar quantas laranjas tem dentro daquela semente. Tomara que sejam milhares e milhares de sementes dentro de vocês. Vocês sejam sementes férteis, que recebam, não durmam de noite e peçam: Deus, eu quero a tua visão para a minha vida. Baixe sua cabeça, por favor. Pai, tua palavra foi falada, tua palavra foi ministrada. Senhor, eu quero pedir que tu venha concretizar, que tu venha fazer a tua palavra criar raiz. O que o Adriano falou, Senhor, sobre a visão de Deus, a visão do homem e a visão de Deus revelada ao homem, Pai. Vem revelar aos nossos corações qual a tua visão para nossas vidas. Não nos deixe míopes, não nos deixe com problemas de visão. Senhor, que nós sejamos líderes que enxergam e veem as possibilidades que tu tens. Senhor, que tu nos revele a tua visão para essa cidade. Que tu nos revele a tua visão para a nossa vida profissional. A tua visão para nossas empresas, a tua visão para os nossos sonhos. Senhor, que haja um revelar, que cada um dos meus irmãos consiga enxergar a tua visão no emprego que eles estão, na função que eles estão.
e possam desfrutar dessa visão. Nos ajuda, Senhor, a vencermos cada dia e a vivermos sobre a Tua perspectiva. Nós pedimos e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Presbítero Gilmar. Graças a Deus, nós estamos encerrando. Quinta-feira estaremos de volta. Toda a verdade, tudo que é ensinado, não se esqueça que se falou no teu coração, pratique isso, para que saia do campo teórico, para realmente surtir o efeito que precisa ser. Bons ouvintes e bons praticantes da palavra de Deus, é isso que precisamos ser. Amém? Graças a Deus, vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus e querido Pai, que as sementes que foram lançadas produzam o seu fruto e que as pessoas consigam ter a visão, a expectativa de planos, de concretizar os seus sonhos, porque uma pessoa sem sonhos é uma pessoa morta, precisa reviver novamente. Aquele nesta noite aqui que perdeu o seu sonho, que perdeu a sua visão e que olha para a vida, Senhor, como se fosse um labirinto, sem saber para onde ir, é crente, tem fé em Deus, mas as circunstâncias da vida o colocaram num lugar que aparentemente não tem saída, e de repente foi-se o sonho, Senhor. Que o Senhor possa visitar esta pessoa nesta noite e restaurar a visão, mostrar o além, colocar esperança nesse coração, para que essa pessoa possa revigorar-se, para que essa pessoa possa nascer de novo, com disposição, com entusiasmo, porque há muita coisa a ser feita. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja para sempre conosco, e todo o povo de Deus que está aqui diga amém. Está encerrado, cumprimente o seu irmão, a sua irmã, em nome do Senhor Jesus.